Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero meditar com você sobre o texto de Filemon. Nós vamos usar o meu site aqui, tá? Vou entrar aqui no meu site, marcoteles.com.br, né? Aqui eu não estou botando aqui os menus, você vai ver depois, mas você pode vir aqui em pesquisar aqui no canto direito e digitar o nome do livro, no caso Filemon, do Novo Testamento, e ele vai aparecer aqui na pesquisa. Você vai chegar e entrar em Filemon e poderá acompanhar comigo, tá? Então nós vamos ler o que nos diz a palavra de Deus neste livro, tá? Eu vou jogar um pouquinho essa imagem no canto para que você possa ver melhor o texto, tá? Pera aí, deixa eu diminuir aqui a imagem, a minha cara, né, no caso, né? Aqui você vai ver, já vai poder ver melhor a questão da busca, tá? Então vou deixar minha foto aqui embaixo, beleza? Vou postar agora, beleza? Então foi, tá? Então aqui está o texto de Filemon que você pode acompanhar comigo aí, tá? Então vamos ler o texto de Filemon. Diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, ao amado irmão Timóteo e nosso cooperador, a amada Ápia e Arquipo, nosso companheiro de batalha, e a igreja que está em tua casa. Haja em vós graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a meu Deus, sempre me lembrando de ti em minhas orações, ao ouvir de teu amor e a fé que tu tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz no reconhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Ponto, né? Ponto final. Então, não ponto final, mas ponto. O que nós vemos aqui é que Paulo ele vai pedir alguma coisa a Filemon, né? Filemon é o dono de um escravo chamado Onésimo. E Onésimo tinha fugido do senhorio de Filemon e tinha prejudicado Filemon. E Paulo, para fazer esse pedido, ele faz esse pedido com todo cuidado, com toda humildade, né? Você vê que ele elogia Filemon, claro que era um elogio sincero, né? Até porque se não fosse possível fazer o pedido que ele ia fazer, talvez ele não fizesse a Filemon, né? Então nós vemos que Paulo se refere a Filemon, né, como uma pessoa boa, né? E Paulo se refere com humildade, não com autoridade. Para aqueles que pensam que os apóstolos eram um tipo de autoridade que mandava e desmandava, isso está totalmente errado, tá? Os apóstolos eram pessoas democráticas que dirigiam a igreja com humildade e na democracia, e não em hierarquia. Não havia hierarquia nem entre os apóstolos, nem na igreja de Cristo, tá? Então vamos entender isso. O versículo 7 diz: Porque nós temos grande alegria e consolo em teu amor, pelo qual, por meio de ti, irmão, os sentimentos dos santos foram aliviados. Por isso, ainda que em Cristo eu tenha grande confiança para te mandar aquilo que te é conveniente, em vez disso, por amor, eu te peço, ainda que eu seja tal Paulo, o velho, e também agora um prisioneiro de Jesus Cristo. É interessante observar aqui, né, que ele está agradecendo a Filemon também pelo consolo aos irmãos nos sofrimentos. Provavelmente o Filemon era um homem rico, até porque tinha um escravo, Onésimo, e ele ajudava os crentes pobres ou os irmãos perseguidos, né? E ele continua ainda dizendo que, ainda que Paulo tenha em Cristo confiança para mandar o que Onésimo deveria fazer, ou seja, em Cristo ele sabia que ele tinha ensinado na doutrina de Cristo, ele poderia mandar Filemão fazer aquilo, e não na autoridade de Paulo. Observe que ele diz que ele tem a confiança para te mandar em Cristo, né? Ou seja, na doutrina de Cristo. Para que Filemão seguisse a doutrina de Cristo, ele deveria cumprir aquele pedido de Paulo. Então ele poderia mandar simplesmente pela doutrina que ensinava. É a mesma coisa, digamos assim, que você, né, não deva roubar, né? Se alguém rouba e está na igreja, está errado. Então você pode mandar nessa pessoa, porque mandar de acordo com a doutrina, porque ele tem que seguir a doutrina para fazer parte da igreja. Percebe? Então o que se manda é baseado na doutrina às vezes, né? Em alguns nesse sentido
que Paulo quer falar. Mas mesmo assim, tendo esse direito de mandar, Paulo diz o seguinte, baseado na doutrina e não na autoridade de Paulo, veja bem, em vez disso, por amor, eu te peço. Versículo 9. Paulo pede a Filemão encarecidamente, né? Que ainda que eu seja tal, Paulo, o velho, e também agora um prisioneiro de Cristo Jesus, né? Ele está dizendo assim, olha, eu sou um velho, ou seja, sou uma pessoa idosa, e ainda sou prisioneiro de Cristo, então acho que eu mereço algum respeito, sim. Por isso, e não por ser apóstolo, mas por ser uma pessoa idosa e também por ser prisioneiro de Cristo, estar sofrendo por amor a Cristo. Mas mesmo assim eu quero te pedir, eu não quero te exigir. E então a gente pode ver que os apóstolos, eles estavam sempre dispostos a um diálogo realmente democrático na Igreja de Cristo. Essa ideia de hierarquia na Igreja de Cristo surge muito depois pela vaidade de alguns bispos que acabam tentando assumir controle. Claro que essa vaidade ela surgiu a princípio devido às heresias que surgiram no início, e alguns bispos tomaram frente para defender a igreja contra essas heresias, só que depois desse período, eles ao invés de voltarem para o seu cantinho, acharam que eram donos da igreja, né? Que eles continuaram exercendo influência. Aí já virou a vaidade, né? Na verdade, o que acontece? Um pastor ele é chamado para atender uma necessidade da igreja, para combater algum mal, e ele deve realmente estar pronto para isso. Mas quando aquele mal acaba, ele deve voltar para o seu lugar e se recolher, porque não é mais necessário. Quando for necessário, ele volta. Mas infelizmente algumas pessoas querem manter o poder em relação a isso. Isso acaba destruindo muitas pessoas em termos morais e espirituais, né? Versículo 10 diz ainda: Eu te peço por meu filho Onésimo, ao qual eu gerei durante minhas prisões. Aquele que antes era inútil, agora útil para mim e para ti. E eu enviei de volta. E tu, como os mais íntimos sentimentos, recebe-o. Ou seja, Onésimo era alguém que tinha fugido, né, um escravo de Filemão que tinha fugido, e Paulo está dizendo assim, ó, ele agora é nosso irmão, ele está dizendo que gerou na prisão porque ele foi provavelmente preso junto com Timóteo, e Timóteo estava dizendo assim, ó, aqui eu evangelizei ele, aceitou Jesus, e você recebe ele, por favor, e recebe como os meus mais íntimos sentimentos recebe, ou seja, receber de coração mesmo. Eu até que gostaria de retê-lo comigo, para que, como teu substituto, ele me servisse nas prisões do Evangelho. Ou seja, isso aqui mostra que Onésimo estava na prisão e ele gostaria até de ficar com ele ali. Mas provavelmente o próprio governo iria mandar Onésimo para Filemão, né? O próprio governo faria e se encarregaria disso. Mas Paulo ainda manda uma carta antes para que ele receba com todo o amor cristão, né? Mas eu em nada quis fazer sem tua opinião, para que a tua bondade não fosse como que por obrigação, mas sim de livre vontade. Veja bem, embora Paulo pudesse até falar pelos feitos de Paulo em prol do Evangelho, e especialmente pela doutrina cristã que manda que nós sejamos misericordiosos, né? Mas Paulo ainda diz, mas eu nada quis fazer sem tua opinião, ou seja, ele quis saber o que Onésimo pensava, ele quis ser democrático, dar a opinião de Onésimo, ouvir o que Onésimo tinha a dizer, para que a tua bondade não fosse como que por obrigação, mas sim de livre vontade, ou seja, os crentes, para os apóstolos, as igrejas, elas eram livres, a única coisa que elas estavam presas, na verdade, era a fé na palavra de Deus e a pregação da Bíblia Sagrada, as doutrinas que estão na Bíblia Sagrada. Isso que eles estavam presos, e não a autoridade, uma hierarquia ou coisa parecida. Então podemos ver aqui que as igrejas que adotam um governo democrático estão de acordo com o texto de Filemão, né? E ele continua ainda, porque talvez por isso que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que tu o recebestes de volta para sempre, né? Ou seja, que Onésimo
saiu de lá um tempo, de repente, para se converter e se tornar um cristão, porque viveria a eternidade com Cristo. Não mais como um servo, mas sim como mais que um servo, como a um amado irmão, especialmente para mim e muito mais para ti, tanto na carne como no Senhor, né? Portanto, se tu me tens como companheiro, então recebe-o a mim. Ou seja, Paulo está fazendo um apelo. Ele não está mandando em momento nenhum, ele está fazendo um apelo. Olha, se você gosta de mim, se você me considera, recebe ele como se fosse eu, né? E se ele te fez algum dano, eu te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Ou seja, pode deixar que eu pago o que ele te deve. Ou seja, ele não está mandando, ele disse que não ia mandar e que não quer fazer por hierarquia. Não é o interesse de Paulo. Então, como é que alguém pode dizer que na igreja existe hierarquia? Isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que herdou-se do paganismo e não é uma coisa pertinente à igreja. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para não te dizer que tu me deves a ti mesmo, né? Ele está falando, você me deve a ti mesmo porque eu te preguei o evangelho, você se converteu, você aceitou a Jesus. Então, na verdade, você me deve a si mesmo. E mesmo assim, não quero fazer isso. Eu quero que você entenda, eu quero que você aceite essa palavra, mas de livre e espontânea vontade. E continua então, versículo 20, né? Assim, irmão, que eu tenha algum benefício de ti no Senhor, alivia meus sentimentos no Senhor. Tendo confiança de tua obediência, eu te escrevi, sabendo que tu farás ainda mais do que eu digo. Quando fala em obediência aqui, não está falando em obediência à ordem de Paulo, mas a obediência à misericórdia que a palavra de Deus ensina. E quanto a isso também me prepara um lugar para eu ficar, porque eu espero que por vossas orações eu seja entregue a voz, Filemão 1:22, né? Ele está dizendo assim, ó, ele está imaginando que ele vai ser libertado pelas orações dos crentes. Não aconteceu, Paulo foi executado, né? Mas se ele fosse liberto da prisão, que ele preparasse um lugar lá para recebê-lo, né? Porque ele teria que se recuperar daquela prisão de alguma forma. Aí ele faz saudações a Epáfras, né? Aristarco, Marcos, Demas, Lucas, e diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém, né? Essa carta foi escrita em Roma para Filemão e enviada pelo servo Onésimo, ou seja, Onésimo, quando foi enviado, ele mesmo entregou a carta em mãos. Então, como você pode ver aí, nós temos uma situação muito especial em que Paulo, né, servo de Deus, ele se mostra como alguém importante para aquele momento, né? Ele mostra que é necessário fazer a vontade de Deus, tá? Então precisamos entender que não há hierarquia na igreja. A igreja não tem um super papa, um super isso, seja lá o que for, né? Um super pastor, um apóstolo. Estão inventando hierarquias, apóstolo, bispo, presbítero. Não, não existe isso, tá? Na igreja todos somos iguais. Existe apenas uma ordem cronológica de precedência. Quando a Bíblia fala que primeiro apóstolos, depois bispos, depois profetas e por aí vai, ela está falando na ordem de precedência cronológica e não necessariamente na ordem de autoridade hierárquica. Então não confunda uma coisa com a outra. Esse texto de Filemão é bem claro quanto a isso, que não devemos confundir, né, o amor de Cristo, né, a liberdade que temos em Cristo e transformá-la em cadeias para os outros. Devemos ser livres e realmente livres por Cristo e não acorrentados por padres, pastores ou seja lá quem for. Que Deus nos abençoe.